Olá, alunos e alunas. Estamos dando início à nossa última aula de ED, mas de qualquer forma a nossa relação não acaba por aqui. Eu estou sempre à disposição no meu Facebook e no meu Instagram para quaisquer dúvidas no @guilhermegalhardo_adv. Pois bem, uma aula um pouco mais light, mais informativa, mais curiosa. Vamos tratar dos novos ramos do direito. Mais uma vez, a sociedade está em constante transformação, bem como as ciências que dela fazem parte. Assim, muitas vezes, com descobertas, desenvolvimento de tecnologias, avanços na ciência fazem com que o direito busque acompanhar tais mudanças e, algumas vezes, fazendo até surgir um ramo novo no direito. Vamos começar, então, pelo biodireito. Biodireito é o ramo do direito público que se associa à bioética, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia, peculiaridades relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana. Principalmente no artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal de 1988, que proclama a liberdade da atividade científica como um dos direitos fundamentais, sem deixar de penalizar qualquer ato perigoso ou imperícia na relação médico-paciente e imperícia do cientista, levando em conta questões conflitantes como o aborto, eutanásia, suicídio assistido, inseminação artificial, transplante de órgãos, OGM e clonagem terapêutica e científica. Então, a bioética é um conceito muito amplo, né, porque abrange todas as características de vida em seu estudo. E ela surge como proposta do Ocidente em regulamentar o comportamento adequado e virtuoso. Assim, esse ramo deve compatibilizar os avanços da biotecnologia com o direito à vida e a sua inviolabilidade, aumentando então a sua qualidade. O biodireito, por sua vez, visa dar respostas às questões emergentes conforme reflexões filosóficas e morais com base na bioética e na biogenética. O objetivo é assegurar a vida humana e o seu exercício com dignidade, garantindo a integridade para as presentes e futuras gerações. A legislação é feita para regular fatos futuros e não pretéritos, isso a gente já conversou aqui. Entretanto, o mundo fático evolui e se modifica muito mais rapidamente do que as leis, o que faz com que elas se tornem arcaicas facilmente. Especialmente no campo da bioética, as mudanças costumam ser mais velozes do que nos outros campos. Por esse motivo, a rigidez do direito não é adequada. Alguns defendem que certas tecnologias devem ser vedadas, expandidas ou reguladas, onde teríamos, então, o direito restringindo os fatos. Por outro lado, pensa-se que as conquistas tecnológicas representam um avanço para a ciência. Portanto, o papel do direito seria apenas chancelar e institucionalizar a possibilidade de se disseminar o que foi conquistado no plano científico, onde então teríamos um papel reduzido do direito. A bioética e o biodireito lidam com questões não somente morais, mas também sistemáticas do direito. Por exemplo, como lidar com filhos póstumos concebidos por meio de inseminação artificial após a morte do pai. Até que limite a obtenção de resultados advindos de novas tecnologias devem ser chancelados pelo direito. Muitas vezes, a chancela de uma descoberta científica pelo direito, sem uma prévia reflexão jurídica, pode levar a problemas não apenas de ordem ética, mas também sistemática. Nem tudo que é faticamente possível é eticamente correto. Bom, outro ramo relativamente novo no direito é o chamado direito tributário do trabalho. A Emenda Constitucional número 20 de 1998 causou certa polêmica na época que ela foi editada, havendo aqueles que alegassem violação à garantia do devido processo legal diante da inexistência de processo administrativo para se apurar o crédito tributário decorrente das ações trabalhistas. 7 anos depois, em 2005, a Emenda Constitucional número 45 ampliou ainda mais a atuação da Justiça do Trabalho, transferindo para essa área especializada a atribuição de processar e julgar as ações decorrentes das contribuições sindicais por envolverem litígios entre sindicatos de empregados e de empregadores. Dessa forma, passou-se então a se falar no chamado direito tributário do trabalho. Mais uma vez, o advogado que não quer ser deixado para trás deve se atualizar e se adaptar à nova realidade, tendo consciência que não poderá atuar apenas na área trabalhista, mas também deverá ter conhecimento da área tributária para tanto. Temos ainda outro ramo do direito que está nascendo, o chamado direito educacional. Digo que está nascendo porque ele está constituído, definido, sistematizado e ordenado, mas ainda não possui uma integração legislativa. Já temos em nosso país um sistema de leis gerais sobre a educação, jurisprudência e até certa dedicação da doutrina na exploração do direito educacional.
Isso porque inúmeras são as leads envolvendo alunos e instituições de ensino. Por exemplo, com certeza você já viu na TV processos em que alunos de ensino médio pleiteiam um ingresso na faculdade após terem sido aprovados no vestibular sem ter terminado o ensino médio. Ou ainda, alunos universitários de graduação em embate com coordenações de cursos, etc. O ensino, em qualquer nível, é um assunto muito sério, de interesse nacional e ao futuro de qualquer nação. Assim, todas essas situações exigem conhecimentos jurídicos aprofundados, muitas vezes até de normativas e portarias internas das próprias faculdades. De outro lado da relação, temos as instituições de ensino, que também precisam de profissionais do direito. Isso porque, para a constituição e instituição de uma instituição de ensino, existe a necessidade de uma assessoria jurídica especializada, bem como professores e alunos em relação à sua produção científica e propriedade intelectual. Passando então para o próximo ramo, temos o direito eleitoral comunitário, que pode-se dizer que tem raízes no direito internacional e no direito eleitoral. O direito eleitoral comunitário nasce como um ramo do direito eleitoral que busca disciplinar e estudar o processo eletivo das grandes representações nos blocos comunitários. Podemos citar como fontes desse ramo, por exemplo, o Tratado de Roma, diretivas do Conselho Europeu, número 109 de 93 e 80 de 94, regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu, número 2004-2003, entre outros. Por exemplo, no âmbito do Mercosul, o Parlamento foi criado a partir do protocolo constitutivo do Mercosul, aprovado pela 29ª reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada lá em Montevidéu. Mas onde que o Brasil entra nessa história? Esse ramo desenvolve-se em nosso país como produto da organização do processo eleitoral realizado para o preenchimento dos cargos de representantes no Parlamento do Mercosul. Ocorre que, no Brasil, as eleições do Mercosul dependem de alguns ajustes legislativos, sendo que as eleições para o representante do Estado no Parlamento do Mercosul são feitas por meio de uma eleição indireta entre os legisladores nacionais para um mandato concomitante com o nacional. Prosseguindo, temos o direito sanitário, que foi consagrado no ordenamento jurídico por meio da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 6º e 198. Embora existisse já antes de 1988, legislação tratando da questão da saúde. A saúde é constitucionalmente prevista como um direito social de segunda geração, prestacional. Os artigos 23, 24 e 30 prevêem as competências da União, dos Estados e do município. Já os artigos 194 e 95 são a base do tripé social. A partir do artigo 196, teremos então um tratamento específico em relação à saúde. E do 196 ao 200, há várias alterações constitucionais que mostram que o Brasil foi se reformando de 2000 para cá, ou porque precisava então de uma reentrada nesse tema. Enfim, o fato é que o direito sanitário é composto por uma vasta gama de direitos constitucionalmente previstos, bem como em legislações infraconstitucionais, exigindo do operador do direito um aprofundamento no tema, caso queira atuar na área de maneira eficiente. Agora vamos falar então sobre o direito ambiental do trabalho. Esse ramo relativamente novo do direito busca proteger a saúde do trabalhador, mais especificamente relacionado ao ambiente de trabalho em que ele se encontra, as condições de trabalho, sua proteção e etc. A origem desse ramo, como você deve imaginar, nos remete à Revolução Industrial, onde os trabalhadores, trabalhavam em condições desumanas e degradantes. Assim, corretamente, a Constituição Federal de 88 previu o meio ambiente de trabalho como um direito fundamental. Como consequência, temos o chamado adicional de insalubridade, onde o trabalhador recebe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo adicionalmente, dependendo do nível dessa insalubridade. Outro ramo em ascensão é o chamado direito dos animais, que, como o próprio nome sugere, é aquele que visa proteger os mesmos de atos de violência e crueldade que infelizmente não são raros, além da proteção da fauna em extinção. Tudo isso está fundamentado em princípios morais e éticos, além da consideração dos animais como seres sencientes. A Constituição Federal de 88, no artigo 225, bem como em legislações infraconstitucionais, proíbem qualquer ato de crueldade contra os animais. Por exemplo, um tema em pauta relativo aos direitos dos animais é a chamada vaquejada. No dia 6 de junho de 2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu a realização da 48ª vaquejada de Governador Valadares, prevista para ocorrer entre os dias 14 a 17 de junho. A decisão foi tomada a partir do Ministério Público e foi estipulada a multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento.
A vaquejada consiste na tentativa de dois vaqueiros montados em um cavalo de derrubar um boi puxando pelo rabo. Na decisão judicial, o desembargador Dárcio Mendes afirmou que não se pode admitir que os animais sejam submetidos a maus tratos e a crueldade apenas por diversão da população. Em 2013, o STF considerou a vaquejada uma prática inconstitucional e cruel. Porém, em 2016, infelizmente, o Congresso aprovou uma lei tornando a vaquejada uma manifestação cultural. E em 2017, foi promulgada a emenda constitucional que não considera cruéis as práticas desportivas com animais, desde que sejam manifestações culturais. Mas a constitucionalidade dessa emenda ainda vai ser analisada pelo STF. O penúltimo ramo que vamos tratar hoje é o direito minerário, que o Brasil possui uma vasta riqueza mineral, não é segredo para ninguém, né? Assim, logicamente, a exploração nesse ramo também demanda um ramo jurídico próprio. Assim, o direito minerário é o ramo do direito que estuda a legislação a respeito da exploração mineral do seu início até o produto final. Assim sendo, esse ramo vai abranger, então, o direito do trabalho, o direito ambiental, o direito do Estado, né, o direito administrativo, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Além do mais, a outorga de lavra é um ato complexo e burocrático, tornando-o muito dependente de um profissional do direito que saiba conduzir esses trabalhos. Por exemplo, em nível federal, os órgãos que têm a responsabilidade de definir as diretrizes e regulamentações, bem como atuar na concessão, fiscalização e cumprimento da legislação mineral e ambiental para o aproveitamento dos recursos minerais são o Ministério do Meio Ambiente, que é responsável por formular e coordenar as políticas ambientais, assim como acompanhar e superintender sua execução, o Ministério de Minas e Energia, que é responsável por formular e coordenar as políticas dos setores mineral, elétrico e de petróleo e gás, o Serviço Geológico do Brasil, a Agência Nacional de Águas, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, IBAMA, entre outros e vários órgãos e entidades que atuam no controle dessa exploração. Infelizmente, vimos recentemente desastres ambientais como o de Mariana e o de Brumadinho, onde centenas de pessoas morreram, além do praticamente incalculável dano ambiental causado. Fatos esses que mostram que faltam profissionais sérios, para não se dizer honestos na área, não só no âmbito jurídico. Assim, pelo menos em tese, para que seja explorado o subsolo de determinada propriedade, faz-se necessário o cumprimento de todo o procedimento estabelecido, necessitando, portanto, um profissional jurídico qualificado na área. Então, para terminar, vamos falar do ramo do direito das startups. Como nós já conversamos em aula anterior e como eu já coloquei no material para vocês, o autor Vieira define startups como sendo empreendedores que, em condições de elevada incerteza, buscam atingir um modelo de negócios que seja escalável e repetitível. Por escalável, entenda a capacidade de crescer, ampliar o seu mercado e faturamento sem que haja grande influência no modelo de negócios ou até mesmo nos custos da empresa. Enquanto isso, repetível é a habilidade de ampliar a sua atuação sem a necessidade de alterar muito o seu produto ou serviço para cada cliente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no termo startup. E digo mais, tenho certeza que você se utiliza do serviço de algum. Então, Uber, Nubank, etc. Isso porque nos últimos anos o boom de startups no Brasil e no mundo foi gigantesco. E, portanto, no ramo jurídico não seria diferente. O mercado de startups passou a exigir dos operadores do direito um conhecimento até então pouco explorado. Portanto, aquele quem pretende atuar nessa área precisará de conhecimento não só do direito empresarial, mas também de informática, programação de softwares, direito tributário, bem como estar antenado a vários institutos de direito comparado e, em muitos casos, possuir conhecimento básico de direito de outros países, como, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Estou à disposição nas minhas redes sociais para as dúvidas ou para a gente bater um papo sobre a matéria. Foi um prazer estar com vocês nesse curso. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.